Olá! Dados do Tribunal Superior do Trabalho mostram que só no ano de 2021 foram ajuizados na Justiça do Trabalho 52 mil casos relacionados a assédio moral e outros 3 mil relativos a assédio sexual em todo o país. Em razão dessa prática recorrente, é que desde março deste ano, as empresas são obrigadas, por força de lei, a promover medidas de combate e prevenção ao assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho, como o assédio moral. A prática causa prejuízos ao profissional, que é alvo do assédio, mas também ao desempenho do empreendimento. Mas será que as empresas já conseguiram absorver essa nova realidade? Para conversar sobre esse processo de reestruturação, é que recebo o psicólogo empresarial Danilo Lima. Danilo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer informações a quem está nos assistindo sobre essa nova legislação que tem como finalidade fazer com que acabe essa cultura de assédio sexual, assédio moral dentro das empresas do nosso país. Queria que você começasse explicando para a gente qual é o contexto que a gente vive no Brasil quando se fala de assédio sexual e assédio moral. Isso é uma prática que é muito recorrente? É uma prática ainda muito recorrente, infelizmente, né? Hoje nós estamos, inclusive, no mês do combate ao abuso, né, ao assédio de maneira geral, né? Foi agora no dia 2 de maio, o Dia Nacional de Combate. Mas falando a nível nacional, né, a gente tem dados, inclusive, referente a isso, que mostra que foi preciso chegar a essa legislação para que se tome ações efetivas aí de prevenção a esse tipo de comportamento inadequado, né? Hoje nós temos inúmeras vítimas de tanto assédio sexual quanto moral, né? Ele é um comportamento inadequado em várias vertentes, mas principalmente no ambiente de trabalho. Então existem ainda bastante processos, né, judiciais, inclusive, bastante perdas aí, tanto para as empresas quanto para as vítimas referente a esse assédio. Danilo, a gente está falando de um contexto que ele traz prejuízos psicológicos, inclusive, para quem é vítima, para quem passa por esse processo. E muitas vezes a pessoa se vê numa situação de uma sinuca de bico, porque ela não sabe se ela denuncia, porque não sabe o que efetivamente vai ocorrer dentro da empresa para que essa ação seja coibida e penalizada. E por outro lado também, como ela não tem segurança, ela também fica com medo de fazer a denúncia e perder o emprego, né? Como que é essa situação? O que a legislação prevê algo nesse sentido? Qual que deve ser a política da empresa quando se depara com uma situação dessa? Então, graças à legislação, né, agora a gente tem uma política mais efetiva, né? Porque essa legislação, essa lei 14.457, ela vem para obrigar as empresas, além de fornecer um treinamento sobre abuso sexual, sobre assédio moral principalmente, ela vem fazer com que a empresa crie mecanismos de denúncia, né? Crie canais de denúncia, ferramentas, para que as pessoas se sintam confortáveis, né? E no anonimato também, para que haja aí uma divulgação, para que haja aí um inquérito, uma investigação, né? Então, quando a gente fala sobre o comportamento da vítima, né, esse processo de estar, não ter a segurança efetiva, né, a legislação ela vem para isso, ela vem para dar essa segurança à empresa, para criar essas ferramentas, né? Então, na prática, é obrigado que essa empresa traga um profissional para ministrar, para explicar para os colaboradores. Eu chamo até de psicoeducar, na verdade, né? De você educar aquele colaborador sobre o que é assédio, né? A saber, inclusive, diferenciar do assédio moral para o assédio sexual, né? Explicar as consequências para a vítima, as consequências para o colaborador, para a empresa em si, né? E tomar a consciência mesmo desse colaborador e fazer da empresa uma ferramenta de prevenção mesmo a nível nacional e a nível local. Você citou uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer para quem está nos assistindo, que é exatamente o que configura um assédio. Acho que é mais fácil a gente saber o que configura um assédio sexual do que a gente identificar o que configura um assédio moral, por exemplo. Você pode especificar esses dois assédios pra gente? Posso sim. Muitas pessoas até têm essa dificuldade de fazer uma denúncia, por exemplo, por não saber identificar, né? Às vezes há um incômodo, mas eu não tenho certeza, né? Tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, eles são comportamentos inadequados, né? Inapropriados.
O moral, a gente está falando de comportamentos que está muito ligado a comportamentos repetitivos, né? Para se configurar, ele precisa haver uma repetição e ele precisa ver a intenção, né? O dolo, né? Que no direito vai chamar, que é a culpa, né? De humilhar, degradar, ferir a moralidade do sujeito, né? Então a gente está falando às vezes de piadas repetitivas, a gente está falando de um tom de grosseria que tem a intenção mesmo de desqualificar aquele colaborador. Então, não é simplesmente assim, ah, meu chefe explodiu comigo, né? Ou sofri um assédio moral por parte dele. Repetitivo, né? Se ele tem a intenção de te ferir, de te diminuir, você se sente diminuído enquanto colaborador, você passa a entrar por um processo de ansiedade, não sente segurança nenhuma, isso afeta a tua autoestima, né? Isso afeta a tua perda de produtividade dentro da empresa, aquela vontade de você estar trabalhando numa equipe, por exemplo, né? Eu trouxe aqui o exemplo do chefe, mas porque geralmente acontece muito nessa relação hierárquica desigual, né? Do superior para o liderado. Mas o assédio, ele também, moral, ele também pode acontecer entre os colegas de trabalho, ele também pode acontecer entre do cliente para o colaborador, né? Então, isso também pode acontecer. Então, são comportamentos repetitivos que têm a intenção de ferir, denegrir a tua imagem, que você se sente extremamente incomodado. Então, na prática, o bullying, ele também pode ser configurado como um assédio moral, né? Vamos utilizar os termos, chamar aquele colaborador de gordinho o tempo todo, com a intenção realmente de desqualificá-lo na frente da equipe, ou com a intenção mesmo de feri-lo enquanto pessoa, né? Já o assédio sexual, ele também é um comportamento inadequado, inapropriado, que tem a ver com a conduta sexual. Então a gente está falando de toques não desejados, a gente está falando de mensagens ou tipos de comentários, por exemplo, que são indesejados, né? Eu acho que um bem comum, até para a gente exemplificar aqui, que as pessoas têm a dificuldade de, como é que eu posso dizer, de identificar, é quando você se sente extremamente desconfortável com aquela pessoa que não apenas elogia, mas elogia de uma maneira muito degradante, de uma maneira que você possa se sentir realmente humilhado, né? Então vamos supor assim, eu vou elogiar a saia dessa colega no meu ambiente de trabalho, né? Nossa, mas isso é um comportamento repetitivo, um comportamento invasivo, do qual eu não tenho a permissão e nem intimidade para falar sobre o corpo da pessoa, para falar sobre os atributos físicos, né? Então isso é configurado um assédio sexual, né? Hoje a gente teve também intensificação do assédio sexual, principalmente aí no período de pandemia, porque nós fomos para home office, né? Então, de fato, as pessoas se sentiram protegidas pelo computador. E eu até conto esse caso, né? Porque a gente teve até recrutadores pedindo nudes aí para processo seletivo. E isso, sem dúvida, faz parte de uma conduta inapropriada, né? Então, para exemplificar aí, eu acho que ficou legal da gente entender que é comportamentos aí que são repetitivos e que têm a intenção realmente de incomodar, ferir, né? E tem aí as consequências tanto psicológicas quanto físicas, né? Isso é importante dizer, porque quando a gente vem pelo viés da psicologia, a gente acaba falando que é psicossomático algumas situações, né? Quando você tá tão afetado emocionalmente que o teu corpo começa a responder, né? Então vamos citar aqui uma gastrite nervosa, né? Às vezes tem a ver, né, com algum tipo de situação que lhe afeta. E essa situação pode ser uma situação de incômodo e de assédio que você esteja vivendo no ambiente de trabalho, por exemplo. Danilo, a gente está falando do assédio sexual, do assédio moral. Existe aí uma tendência de haver mais assédio sexual com mulheres e mais assédio moral com homens? Essa divisão não acontece? Os dois sexos sofrem na mesma intensidade os assédios? Como que você enxerga isso na sua experiência enquanto psicólogo empresarial? Certo, não dá para dizer que os dois sexos aí sofrem na mesma intensidade. A gente tem ali a mulher sofrendo muito mais do que o homem, né? A gente tem dados que explicam aí, que trazem que mais de 53% das mulheres
sofrem assédio sexual, principalmente no ambiente de trabalho, né? Contra 30% dos homens sofrem assédio moral. Na minha experiência enquanto psicólogo, né, lidando com o mercado de trabalho, esses dados eles são ainda maiores, principalmente para o homem. O que acontece? A gente tem uma cultura muito machista, pode-se dizer, né? Culturalmente o homem ele é ensinado a não lidar com os sentimentos ou nem consegue elaborar os próprios sentimentos. Então, o homem dificilmente vai denunciar um assédio sexual que ele sofra, exatamente, né? Então, até nossa, mas tem alguém dando em cima de você? Você é homem, você precisa se provar, deveria ser um elogio, quando na verdade um homem, na maioria das vezes, pode se sentir incomodado, pode não ser recíproco, né? Pode ser uma invasão ali de uma privacidade, por exemplo, né? Então, isso, na minha experiência, né, e até conversando com colaboradores de maneira particular, individual, eu recebo muitos relatos de homens que se sentem muito incomodados em situações de assédio, mas por conta dessa cultura acabam não denunciando ou têm a dificuldade de entender, de delimitar que seria um assédio, né? De onde vem esse incômodo. Mas com certeza também tem a ver com assédio moral também, tá? Esses 30% aí é um número ainda baixo. Eu costumo dizer que 30% foram os corajosos, né? Os que conseguiram entender, né, e foram atrás ali dos teus direitos e hoje conseguem falar sobre, né, entende que sofreram um assédio moral. Mas é muito comum, por exemplo, né, pode citar um exemplo de frentistas, né, tanto para homens quanto mulheres, estarem em situações de assédio o tempo todo. As pessoas vão abastecer no posto e se é uma frentista mulher, utilizam daquela oportunidade para tentar denegrir, para tentar assediar mesmo, de fato, cometer o assédio, que hoje é crime, né, legislacional. E para os homens, principalmente, né, então é bem similar, assim, a mulher sofre mais, mas tem uma questão ainda maior com os homens nessa situação de assédio. Hoje, com a legislação que está em vigor, com a cobrança de postura das empresas desde março, né, para efetivamente fazer esse combate e prevenção dos assédios no ambiente de trabalho, quais são as implicações para aquelas empresas que não se adequarem ao que pede a legislação, Danilo? Perfeito, são muitas. Eu costumo falar que principalmente o financeiro, né? Não deveria, mas quando aperta o bolso ali, as pessoas tendem a mudar os comportamentos, as visões sobre as situações, né? Mas são inúmeras responsabilidades aí que a legislação ela vem trazer e ela vem cobrar, né? Financeiramente, a empresa ela perde em vários âmbitos, né? Ela tem aí responsabilidades principalmente civil, responsabilidade criminal, responsabilidade com indenizações, né, tanto para a vítima quanto também para o agressor, principalmente se o agressor for de dentro da empresa, né, e você não tem uma norma regulamentadora ali que às vezes demite aquele funcionário por justa causa, né, aquele funcionário ele pode entrar na justiça ali contra a empresa, informando que a empresa não ministrou treinamento para educá-lo, né, é um absurdo isso, mas isso acontece, isso é um modo de defesa, né, eles utilizam isso como argumento. Então, se a empresa ela tem mecanismos e normas regulamentadoras, né, ela inclusive vai deixar de sofrer sanções, multas, né, porque se você não tiver ligado dessa legislação, tem multas aí para ser aplicada, tem sanções, né, nada mais é do que uma comissão interna regulamentadora de prevenção a acidentes e assédio. Ela precisa estar dentro disso, né, ministrar o treinamento a cada 12 meses, né, a legislação ela traz isso a cada 12 meses, mas na prática a gente sempre incentiva que seja mais aí de 6 meses, por exemplo, né, que seria o ideal. Isso. Além da perda da imagem, né? Hoje a gente está na era tecnológica, a internet ela cobra muito, as pessoas têm um celular de fácil acesso, filma, joga nas redes sociais e a empresa ela pode perder clientes, ela pode perder fornecedores, investidores, porque ela está lá com a imagem suja pela questão de assédio, né? Promovido por colaboradores dentro do seu ambiente de trabalho. Então, são inúmeras perdas. Danilo, a gente está falando de um panorama geral das empresas neste momento, mas, salvo engano, as maiores empresas já adotavam essa prática para que combatesse o assédio dentro dos seus ambientes de trabalho. Há uma dificuldade maior para que as pequenas e médias empresas façam a adesão a essa proposta ou
tenham, né, essa visão de se preocupar com essa prevenção e combate dos assédios? Sim, sim. Hoje as grandes corporações, elas estão muito antenadas, né, no mundo tecnológico, no que precisa evoluir. Então, as grandes corporações, elas têm aí a equipe de compliance, que é especialista em trabalhar sobre as normas regulamentadoras, né? Ela tem um RH muito bem preparado, muito bem treinado, né, que vai até criar ações aí de Indomarte, que é para dentro da própria empresa, sobre a diversidade, sobre a inclusão, sobre a igualdade de homens e mulheres dentro do ambiente de trabalho e principalmente sobre a questão do assédio, né? As grandes corporações, elas estão o tempo todo, até em conferências internacionais, discutindo sobre isso. Diferente das pequenas, né? As pequenas, elas estão muito voltadas ao aspecto regional, né? Principalmente, vamos falar do estado do Mato Grosso, né? Que aqui a gente é um pouco mais conservador, né? Digamos assim. Então, as pessoas estão menos preocupadas. A legislação, ela vem justamente para despreocupar a empresa nesse aspecto, assim, vamos prestar atenção, né, vamos cumprir, porque é um assunto sério, não é um assunto de somente diversidade, assim, decidi que eu quero contratar mais mulheres do que homens, não é sobre isso, né, a legislação, ela vem, inclusive, para que seja igualitário, para que haja uma cultura de respeito, para que as pessoas aprendam, inclusive, né, a lidar umas com as outras de maneira digna. Então, a legislação, ela vem para ampliar esse conhecimento, né? Ela chega para ampliar aí para as grandes ou para as pequenas empresas. Quem está assistindo a gente, Danilo, que ainda não passou por esse processo, que ainda está perdido, que é uma pequena empresa, que não sabe por onde começar a levar essas informações para o seu quadro de funcionários, o que você sugere para essas empresas, né? Qual deve ser o primeiro caminho? Que tipo de profissional que elas procuram para auxiliar nesse processo de educação do seu quadro de colaboradores? Perfeito. Agora de falar com o empresário aqui que tá assistindo a gente, né? Ou com o RH, né, dessa pequena empresa, né? O RH, geralmente, ele é o responsável por trazer essas mudanças aí, né? E cuidar da gestão de pessoas ali de maneira geral, né? Essa legislação, é importante frisar que ela é específica para toda e qualquer empresa, tá? De qualquer porte, de qualquer segmento. Então, eu não culpo se você ainda não está sabendo da legislação, porque a legislação, ela acontece todos os dias, cada dia a gente tem uma lei nova, fica um pouco difícil de acompanhar, né? Mas é importante que, se você tem essa ciência, né, de que você precisa desse treinamento, busque por profissionais qualificados. Quem são esses profissionais que vão estar na empresa para poder ministrar esses treinamentos? A gente está falando de psicólogos que são especialistas no assunto, a gente está falando de uma equipe jurídica, até de advogados que têm a competência total para ministrar sobre a legislação aí, né? E a gente deixa muito claro aí que é preciso colocar em prática, né? Não é só buscar e quero implementar, né? A gente tem que entender aí que precisa se criar um regulamento interno se a gente não tem. Né? Se você não possui um regulamento interno de conduta que vai nortear aí para os seus colaboradores a forma como dar seguimento a determinadas ações, né? Cria-se um código de ética, né? Não precisa ser somente um regulamento, mas um código de ética, né? Um regulamento interno de maneira geral, para que na prática. Então, o caminho tá aí, né? De entender que a necessidade, ela tá batendo na porta, isso tá sendo fiscalizado agora pelo governo, né? Pelos órgãos competentes, e que a gente precisa colocar em prática, não só assim, ok, entendi, deixa eu buscar aqui em qualquer lugar, né? Tem as empresas especialistas aí que fornecem esses treinamentos e que fornecem todo o apoio, né? Então, é sobre isso. A gente tem uma previsão de quanto tempo para a gente ter uma mudança de cultura no que diz respeito ao assédio? A partir do momento que eu tenho a legislação, que cobra esse tipo de educação, que cobra um posicionamento das empresas, você prevê uma mudança no cenário aí em mais ou menos quanto tempo, Danilo? Olha, previsão própria em 2 anos. Previsão própria em 2 anos. Isso é um consenso muito entre os profissionais da área, né? Inclusive os profissionais de RH em específico prevêem que em 2 anos a gente tem alguma mudança significativa nisso, né? A gente tem aí uma mudança de cultura, uma diminuição aí nos casos de assédio, né? Em termos de prevenção mesmo. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, obrigada.
Estamos de volta e de 4 a 7 de maio, Cuiabá sediou a 30ª edição da Feira Internacional do Turismo do Pantanal, a FIT Pantanal. Na oportunidade, novas rotas turísticas foram lançadas em Mato Grosso, as potencialidades do estado puderam ser expostas e rodadas de negócios foram realizadas. Para fazer um balanço desse evento e o impacto que ele causa no setor turístico, é que recebo a gerente de competitividade do Sebrae Mato Grosso, Denise Pimpim. Denise, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse aí fazer um balanço para o nosso telespectador do que foi essa retomada da FIT Pantanal, que estava há 4 anos sem acontecer no nosso estado, e de 4 a 7 de maio a gente teve esse grande encontro que discutiu o turismo em Mato Grosso. Como que o Sebrae avalia essa retomada da feira e o que isso representa para o desenvolvimento do nosso estado no que diz respeito ao turismo? Obrigada pelo convite, Michele, que eu agradeço em nome do Sebrae. Então, realmente já tinham 4 anos que nós estávamos sem esse evento. E muito importante esse momento de retomada, porque a gente está acabando de chegar de um pós-Covid, né, uma pandemia. Então, essa FIT, a Feira Internacional do Turismo, ela vem para ajudar a fortalecer o setor do turismo aqui em Mato Grosso, que é um setor importante para nós, um setor de destaque, que precisa de apoio, e nós tivemos várias entidades aqui envolvidas oferecendo aí esse apoio, né? Então, ela foi fundamental e eu acredito que para os empresários que participaram, eles também sentiram esse apoio, né, nesse momento. A gente teve várias frentes de atuação dentro dessa feira, né, Denise? A gente teve aí a Aldeia do Conhecimento, a gente teve a possibilidade de expor aí os potenciais que a gente tem em Mato Grosso nos diversos municípios, a gente teve anúncio de novas rotas de turismo, rodada de negociações. Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente do que representa essas rodadas de negociações, que teve um volume substancial, para quem está nos assistindo entender, né? Mas afinal de contas, o que é uma rodada de negociação e como ela impacta o desenvolvimento e a prática do turismo? Sim. Então, o Sebrae, nós estamos atuando com o setor de turismo, Michele, já tem mais de 20 anos. E nesse andar, né, nós percebemos que algumas coisas ajudam, são mais importantes nesse processo de ajudar o micro e pequeno empresário. Então, a rodada de negócio, por exemplo, que foi uma das ações que nós realizamos na FIT, é um encontro, na verdade, de quem está ofertando o atrativo turístico, né, e de quem pode comercializar. Então, é o fornecedor, né, e o comprador daquele atrativo turístico. Então, nós fizemos um encontro, 2 rodadas, nós tivemos a rodada nacional, onde nós envolvemos aí estados como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Paraná, como Minas Gerais, e nós trouxemos os operadores e as agências aqui para Mato Grosso, né? E trouxemos também quem fornece esses atrativos aqui também, atrativos que são do interior para cá. Então eles sentaram no momento, é rodada porque realmente cada um senta numa roda de bate-papo e assim começa uma negociação. Então nós fizemos aí o saldo dessa rodada nacional e nos próximos 12 meses a expectativa é que gere 10 milhões de reais de negociação de negócios, na verdade, né, de negócios efetivos. Então isso é um apoio muito forte que nós procuramos proporcionar nesse evento da FIT. E fizemos também uma rodada internacional, né? Essa foi online, porque né, os países não chegaram a vir aqui, mas nós também tivemos em moeda nacional, né, 1.300.000 reais também de negociações para os próximos meses. Nós aqui temos uma característica de atrativo turístico que os estrangeiros, eles querem vir para Mato Grosso para ver as aves, observar as onças. Então nós recebemos muitos estrangeiros. Então também fazer esse contato vendendo, vamos dizer, o nosso Mato Grosso para fora é muito bem-vindo, né? Então essas rodadas aconteceu nesse encontro, mas nós tivemos outras ações também. Quando a gente pensa nessas rodadas com o público internacional, Denise, a gente está falando de que países?
Fica restrito à América do Sul, pegando ali Bolívia, Paraguai, Argentina, ou a gente extrapola isso e vai para outros países também? Olha, nós conversamos, né, com a Alemanha, com Chile, com Estados Unidos, Canadá, Portugal, Paraguai e México. Então a gente conseguiu extrapolar, né, somente essa nossa, vamos dizer assim, vizinhança, nossa vizinhança, exatamente. Por quê? Porque nós temos estrangeiros, sim, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, que frequentam aqui, né? Então, por exemplo, a questão da observação de aves é uma realidade forte aqui nossa, né? Nós temos muitos estrangeiros. E também para observação de onças, por exemplo. Então, houve sim países, né, da América e do Norte e também da Alemanha. Foi muito bom. E os nossos empresários saíram muito satisfeitos, que eu acho que é uma das coisas também que nos deixa satisfeito com todo o esforço que foi feito, né? Então nós fizemos uma pesquisa e assim 95% saíram muito satisfeitos com esse trabalho. E quando a gente conversa com os outros parceiros que também estiveram na feira, na FIT, também relatam o mesmo, que eles conseguiram atingir os objetivos, né, do que eles se propuseram a fazer. A gente teve a Aldeia do Conhecimento também, Denise, buscando trazer capacitação, trazer novas informações para quem está envolvida nessa área do turismo, sejam empresários, guias, condutores. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essas informações e esse conhecimento que foi ofertado gratuitamente para quem estava participando. Sim, a feira teve essa característica, né? O Sebrae, que entrou como parceiro, também entrou na proposta de oferecer sem custo, né? Isso para facilitar mesmo, tanto para os empresários e aqueles que de repente querem empreender no setor do turismo. Então, nós trouxemos diversos temas, né? Mas temas importantes, por exemplo, cidades inteligentes, como turismo 4.0. Então, assim, essa pandemia, ela nos trouxe muitas novidades, né, Michele? E uma delas é o online, é o digital. Então hoje o turista de hoje ele tem um perfil um pouco diferente de antes da pandemia. Então hoje a gente tem o celular na mão. Então o turista, ele antes assim de ir até comprar um pacote, o que ele faz? Ele vai entrar lá na pousada, no hotel para ver as avaliações, né? Ele vai conhecer aquele atrativo para ver se vale a pena, qual foi a avaliação de quem já foi. Então ele vai ler isso na internet. Então são questões que nós aqui de Mato Grosso, que estamos recebendo, né, os nossos equipamentos aqui, nós também precisamos ter essa noção. Então nós trouxemos palestras para alertar, não para alertar, né, eles sabem, mas para despertar, para reforçar a importância de a gente fazer essa mudança de chave e observar esse novo comportamento do consumidor, né, e se adaptar cada vez mais. Então, qual que é o grande objetivo do Sebrae, por exemplo, com a Aldeia do Conhecimento? É ajudar o nosso empresário a melhorar a experiência do nosso cliente, né, a melhorar a jornada daquele turista. E também, lógico, a ajudar, porque isso é muito papel do Sebrae, ajudar a melhorar a gestão daquele negócio. Porque 96%, Michele, das empresas do turismo do Mato Grosso são micro e pequenas empresas. Então são empresas que precisam de apoio e melhorar. Elas trabalham bem, mas sempre há uma oportunidade de melhorar mais a gestão. Então a Aldeia do Conhecimento, ela vem também com esse propósito. Então, além da gente olhar o turista, que é o final, né, a gente também enxerga muito a empresa do turismo, a agência, o hotel, o bar e o restaurante, né, a empresa de transporte, que também precisa estar ali de acordo com esse novo perfil do consumidor. E a cadeia é grande, né, Michele? A cadeia do turismo. Às vezes a gente fala cadeia do turismo, a gente lembra às vezes de um hotel, a gente lembra de agência, mas tem a parte de alimentos e bebidas, nós temos as empresas de transporte. Então a cadeia é muito grande, então tem muita oportunidade para a atuação do Sebrae, dos parceiros, contribuindo com essa evolução, né, desses empresários. Você fala dessa questão do turismo 4.0, turista 4.0, que acaba tendo uma vivência, um tour, antes no digital para depois vir por físico, e isso se intensificou com a pandemia, como você bem colocou. E na contraparte, muitas vezes as empresas ainda patinam nesse processo para se fazer presente.
Foi isso que deu para perceber, Denise? Tem essa dificuldade de migrar de vez para o digital, de colocar isso na rotina, de entender que aquilo é uma forma de alavancar o seu negócio? O que vocês puderam sentir nessa aldeia do conhecimento? Então, isso é uma realidade, isso que você está colocando, Michele. Os empresários, lógico, com a pandemia, eles foram forçados a fazer rapidamente, vamos dizer assim, uma passagem para o digital, né? Mas nem todos ainda conseguiram evoluir naquele patamar que precisa, né? Então, hoje o Sebrae, por exemplo, ele tem ofertado consultoria de marketing digital justamente para ajudar o empresário nessa migração. Por quê? Às vezes ele tem um pouco de dificuldade de se comunicar nessas redes sociais, às vezes de gravar um vídeo. Então, assim, existem técnicas, né? Existem formas para a gente poder fazer essa transição. Então, sim, eu vejo que ainda nós temos empresários que estão com essa dificuldade, que ainda precisam desse apoio. Mas a gente também percebe que não tem muito como voltar atrás, né? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Por quê? Porque se o consumidor está trilhando essa jornada, nós também, enquanto os empresários, também precisam se adaptar, né? Mas eu acredito que a pandemia deu essa acelerada e a tendência é que cada vez mais eles estejam se adaptando, né? A gente teve também o anúncio de novas rotas turísticas durante a FIT Pantanal. Você pode falar um pouquinho pra gente, Denise, de qual é o perfil dessas novas rotas, qual é o público que se pretende atingir com esses novos roteiros? Salvo engano, a gente abrange aí 11 municípios, né? Isso mesmo, a gente... Foi assim, Michele, uma grande satisfação lançar. Por quê? Porque nós sabemos, Mato Grosso é lindo, né? Tem coisas maravilhosas para nós mostrarmos. Mas o que às vezes falta? É justamente nós termos uma solução, um produto formatado, né? Por que fala produto? Porque a gente também precisa receber o turista bem. Então, isso precisa estar organizado, né? Em toda essa cadeia que a gente já comentou, desde do receptivo, né? Desde o restaurante, toda essa cadeia. Então, assim, foi uma grande satisfação a gente lançar esses 10 roteiros turísticos, ver que os operadores vieram para cá, gostaram, parte deles, Michele, ficou aqui para poder visitar em loco, né? Então, isso foi muito bom. Então, assim, a gente tem perfis diversos. Então, a gente tem o ecoturismo, né? Então, tem a parte do turismo sustentável. A gente está estimulando o turismo rural, né? O turismo da observação de aves, o turismo para você fazer a observação dos animais. E nós temos em várias regiões, né? Nós temos aqui na Baixada Cuiabana produtos, né? Então, Livramento, Poconé, Barão de Melgaço. Temos também em Alta Floresta, que é um pouco mais distante, né? Então, assim, nós podemos trazer, e ainda nesse lançamento dos roteiros turísticos, algo que eu também achei que foi bem relevante em termos de integração, cada região ela tem sua característica, por exemplo, de alimentação. Então, nós tivemos a parceria de um chefe gastronômico, né, que é o Marcelo Cotrim, que ele estudou essas regiões aí, ele criou receitas para esses bares e restaurantes, e aqui também a gente teve a oportunidade de fazer a demonstração desses produtos, tanto lá no lançamento, Michele, como também no stand que o Sebrae montou. Né? Então a gente conseguiu lançar os festivais gastronômicos que nós vamos ter ao longo do ano e fazer também junto aí com esses roteiros turísticos, né? Então, assim, com isso a gente espera que o turista que está chegando aqui, ele tenha informação. Ele quer visitar o Pantanal, então onde é que eu posso ir? Quais são as minhas escolhas? Né? Então, quando você está organizado, fica mais fácil. Organizado em termos, como a gente está dizendo aqui, já de uma solução pronta, como é o caso desses roteiros turísticos, né? A gente está falando de levar informação às pessoas e eu acho que essa é a parte mais difícil, né, Denise? A gente tem um problema ainda de infraestrutura, de certos atrativos, mas fazer com que Mato Grosso seja conhecido nas suas potencialidades, que são diversas dentro do estado, né? Em cada uma das regiões a gente tem a possibilidade de vivenciar experiências diferentes do turismo. Acho que ainda é o grande desafio. Isso ficou demonstrado também na feira, que esse é um processo
que deve ser atacado, que deve ser melhorado? Como que o governo do estado se coloca nesse processo, Denise? Eu tive a oportunidade de assistir a abertura da FIT e ouvi realmente a fala, né, por exemplo, do governador. E ele coloca que vai haver um apoio para a melhoria, né, da rodovia, de uma das rodovias. Então, assim, existe sim uma preocupação e eu vi ele verbalizando isso, sabendo que essa falta de infraestrutura atrapalha o turismo. Então, assim, achei muito bom ele trazer isso em termos de fala, essa consciência de que hoje a nossa infraestrutura às vezes ainda atrapalha um pouco. Então, eu vi uma boa vontade política, né, em relação a isso. E, lógico, para que o turismo dê certo, é uma série de... Dê certo em que sentido, né, Michele? Alavanque mais, né? É uma série de coisas que casa, né? Então a gente precisa da infraestrutura local, a gente precisa dos empresários, nós precisamos do terceiro setor, então a gente precisa aí de uma governança, vamos dizer assim, bem trabalhada, para que o turismo ele se desponte. Assim, o que é muito positivo para nós esse ano, né? A gente lê e está vendo, né, na fala também dos empresários que esse ano a ideia, a projeção, vamos dizer, é que o turismo realmente cresça. Então eu estava lendo as expectativas, por exemplo, que já aconteceu aqui em nível de Brasil, né? Em janeiro e fevereiro, em nível de Brasil, nós já tivemos aí 1,5 milhão de estrangeiros que vieram para o Brasil. Isso representou 1,1 milhão de dólares de movimentação na economia local. E aqui também, no Mato Grosso, a expectativa é que também aumente esse faturamento. Então, assim, essa é uma perspectiva muito positiva. Isso já retomando índices de antes da pandemia. Exatamente. Então, se você comparar o índice pré-pandemia 2019, esse início de ano, janeiro e fevereiro, já foi melhor do que janeiro e fevereiro de 2019. Já superamos, então. Já superamos. Então, assim, com todo esse cenário, realmente a gente precisa preocupar, né? Com todos esses aspectos que aí você trouxe, que é a infraestrutura, né? E também o que a gente já tem colocado aqui, que é a estrutura também do pequeno negócio, do terceiro setor, para que isso faça funcionar. Então, é uma cadeia, é uma engrenagem que ela toda precisa caminhar bem. Então, eu vejo que a FIT Pantanal foi uma representação disso, Michele, por quê, né? A gente teve o governo do estado, nós tivemos a FEComércio que realizou, nós tivemos o Sebrae como parceiro, e estava lá o Senac e vários outros parceiros. Então, o trade turístico estava lá, né? Então, tudo isso demonstra uma boa vontade do Estado em investir nesse setor que é tão importante aqui para nós, né? Essa soma de esforços para que a gente possa verdadeiramente alavancar esse setor que tem tanto para ser explorado no nosso estado e que pode trazer uma redução da desigualdade que a gente ainda vivencia. Né? Com certeza, porque isso daí que você também está trazendo, Michele, esse é um setor que emprega muito, né? Então ele tem uma oportunidade também de ajudar a melhorar a economia e a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, o resultado da FIT, né, na Feira Internacional do Turismo, se você conversar com o Sebrae, eu posso dizer, nós ficamos muito satisfeitos com o resultado. E conversando também com parceiros, também estão felizes. E, acima de tudo, o empresário que esteve lá, ficou muito feliz com o resultado. Então, a gente está com boas perspectivas para 2023. E já prevendo uma FIT para 2024? Opa, isso mesmo. Então, já foi aí dito que 2024 a gente retoma. Então, como você disse, ficaram 4 anos parados, essa foi a 30ª edição e o ano que vem nós estamos indo para a 31ª. Denise, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Eu agradeço muito a participação, viu? O Sebrae agradece. De 4 a 7 de maio, Cuiabá sediou a 30ª edição da Feira Internacional do Turismo do Pantanal, a FIT Pantanal. Na oportunidade, novas rotas turísticas foram lançadas em Mato Grosso, as potencialidades do estado puderam ser expostas e rodadas de negócios foram realizadas. Para fazer um balanço desse evento e o impacto que ele causa no setor turístico, é que recebo a gerente de competitividade do Sebrae Mato Grosso, Denise Pimpim. Denise, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse aí fazer um balanço para o nosso telespectador do que foi
essa retomada da FIT Pantanal, que estava há 4 anos sem acontecer no nosso estado, e de 4 a 7 de maio a gente teve esse grande encontro que discutiu turismo em Mato Grosso. Como que o Sebrae avalia essa retomada da feira e o que isso representa para o desenvolvimento do nosso estado no que diz respeito ao turismo? Obrigada pelo convite, Michele, que eu agradeço em nome do Sebrae. Então, realmente já tinham 4 anos que nós estávamos sem esse evento. E muito importante esse momento de retomada, porque a gente está acabando de chegar de um pós-Covid, né, uma pandemia. Então, essa FIT, a Feira Internacional do Turismo, ela vem para ajudar a fortalecer o setor do turismo aqui em Mato Grosso, que é um setor importante para nós, um setor de destaque, que precisa de apoio, e nós tivemos várias entidades aqui envolvidas oferecendo aí esse apoio, né? Então, ela foi fundamental e eu acredito que para os empresários que participaram, eles também sentiram esse apoio, né, nesse momento. A gente teve várias frentes de atuação dentro dessa feira, né, Denise? A gente teve aí a Aldeia do Conhecimento, a gente teve a possibilidade de expor aí os potenciais que a gente tem em Mato Grosso nos diversos municípios, a gente teve anúncio de novas rotas de turismo, rodada de negociações. Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente do que representa essas rodadas de negociações, que teve um volume substancial, para quem está nos assistindo entender, né? Mas afinal de contas, o que é uma rodada de negociação e como ela impacta o desenvolvimento e a prática do turismo? Sim. Então, o Sebrae, nós estamos atuando com o setor do turismo, Michele, já tem mais de 20 anos. E nesse andar, né, nós percebemos que algumas coisas ajudam, são mais importantes nesse processo de ajudar o micro e pequeno empresário. Então, a rodada de negócio, por exemplo, que foi uma das ações que nós realizamos na FIT, é um encontro, na verdade, de quem está ofertando o atrativo turístico, né, e de quem pode comercializar. Então, é o fornecedor, né, e o comprador daquele atrativo turístico. Então, nós fizemos um encontro, 2 rodadas. Nós tivemos a rodada nacional, onde nós envolvemos aí estados como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Paraná, como Minas Gerais, e nós trouxemos os operadores e as agências aqui para Mato Grosso, né? E trouxemos também quem fornece esses atrativos aqui também, atrativos que são do interior para cá. Então, eles sentaram no momento, é rodada porque realmente cada um senta numa roda de bate-papo e assim começa uma negociação. Então, nós fizemos aí o saldo dessa rodada nacional e nos próximos 12 meses a expectativa é que gere 10 milhões de reais de negociação de negócios, na verdade, né, de negócios efetivos. Então, isso é um apoio muito forte que nós procuramos proporcionar nesse evento da FIT. E fizemos também uma rodada internacional, né? Essa foi online, porque, né, os países não chegaram a vir aqui, mas nós também tivemos em moeda nacional, né, 1.300.000 reais também de negociações para os próximos meses. Nós aqui temos uma característica de atrativo turístico que os estrangeiros, eles querem vir para Mato Grosso para ver as aves, observar as onças. Então nós recebemos muitos estrangeiros. Então também fazer esse contato vendendo, vamos dizer, o nosso Mato Grosso para fora é muito bem-vindo, né? Então essas rodadas aconteceu nesse encontro, mas nós tivemos outras ações também. Quando a gente pensa nessas rodadas com o público internacional, Denise, a gente está falando de que países? Fica restrito à América do Sul, pegando ali Bolívia, Paraguai, Argentina, ou a gente extrapola isso e vai para outros países também? Olha, nós conversamos, né, com a Alemanha, com Chile, com Estados Unidos, Canadá, Portugal, Paraguai e México. Então a gente conseguiu extrapolar, né, somente essa nossa, vamos dizer assim, vizinhança, nossa vizinhança, exatamente. Por quê? Porque nós temos estrangeiros, sim, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, que frequentam aqui, né? Então, por exemplo, a questão da observação de aves é uma realidade forte aqui nossa, né? Nós temos muitos estrangeiros. E também para observação de onças, por exemplo. Então, houve sim países, né, da América e do Norte e também da Alemanha. Foi muito bom.
e os nossos empresários saíram muito satisfeitos, que eu acho que é uma das coisas também que nos deixa satisfeito com todo o esforço que foi feito, né? Então nós fizemos uma pesquisa e assim 95% saíram muito satisfeitos com esse trabalho. E quando a gente conversa com os outros parceiros que também estiveram na feira, na FIT, também relatam o mesmo, que eles conseguiram atingir os objetivos, né, do que eles se propuseram. A gente teve a Aldeia do Conhecimento também, Denise, buscando trazer capacitação, trazer novas informações para quem está envolvida nessa área do turismo, sejam empresários, guias, condutores. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essas informações, esse conhecimento que foi ofertado gratuitamente para quem estava participando. Sim, a feira teve essa característica, né? O Sebrae, que entrou como parceiro, também entrou na proposta de oferecer sem custo, né? Isso para facilitar mesmo, tanto para os empresários e aqueles que de repente querem empreender no setor do turismo. Então, nós trouxemos diversos temas, né? Mas temas importantes, por exemplo, cidades inteligentes, como turismo 4.0. Então, assim, essa pandemia, ela nos trouxe muitas novidades, né, Michele? E uma delas é o online, é o digital. Então hoje o turista de hoje ele tem um perfil um pouco diferente de antes da pandemia. Então hoje a gente tem o celular na mão. Então o turista, ele antes assim de ir até comprar um pacote, o que ele faz? Ele vai entrar lá na pousada, no hotel para ver as avaliações, né? Ele vai conhecer aquele atrativo para ver se vale a pena, qual foi a avaliação de quem já foi. Então ele vai ler isso na internet. Então são questões que nós aqui de Mato Grosso, que estamos recebendo, né, os nossos equipamentos aqui, nós também precisamos ter essa noção. Então nós trouxemos palestras para alertar, não para alertar, né, eles sabem, mas para despertar, para reforçar a importância de a gente fazer essa mudança de chave e observar esse novo comportamento do consumidor, né, e se adaptar cada vez mais. Então, qual que é o grande objetivo do Sebrae, por exemplo, com a Aldeia do Conhecimento? É ajudar o nosso empresário a melhorar a experiência do nosso cliente, né, a melhorar a jornada daquele turista. E também, lógico, a ajudar, porque esse é muito papel do Sebrae, ajudar a melhorar a gestão daquele negócio. Porque 96%, Michele, das empresas do turismo do Mato Grosso são micro e pequenas empresas. Então são empresas que precisam de apoio e melhorar. Elas trabalham bem, mas sempre há uma oportunidade de melhorar mais a gestão. Então a Aldeia do Conhecimento, ela vem também com esse propósito. Então, além da gente olhar o turista, que é o final, né, a gente também enxerga muito a empresa do turismo, a agência, o hotel, o bar e o restaurante, né, a empresa de transporte, que também precisa estar ali de acordo com esse novo perfil do consumidor. E a cadeia é grande, né, Michele? A cadeia do turismo. Às vezes a gente fala cadeia do turismo, a gente lembra às vezes de um hotel, a gente lembra de agência, mas tem a parte de alimentos e bebidas, nós temos as empresas de transporte. Então a cadeia é muito grande, então tem muita oportunidade para a atuação do Sebrae, dos parceiros, contribuindo com essa evolução, né, desses empresários. Você fala dessa questão do turismo 4.0, turista 4.0, que acaba tendo uma vivência, um tour, antes no digital para depois vir por físico, e isso se intensificou com a pandemia, como você bem colocou. E na contraparte, muitas vezes as empresas ainda patinam nesse processo para se fazer presente. Foi isso que deu para perceber, Denise? Tem essa dificuldade de migrar de vez para o digital, de colocar isso na rotina, de entender que aquilo é uma forma de alavancar o seu negócio? O que vocês puderam sentir nessa Aldeia do Conhecimento? Então, colocando, Michele, os empresários, lógico, com a pandemia, eles foram forçados fazer rapidamente, vamos dizer assim, uma passagem para o digital, né? Mas nem todos ainda conseguiram evoluir naquele patamar que precisa, né? Então, hoje o Sebrae, por exemplo, ele tem ofertado consultoria de marketing digital justamente para ajudar o empresário nessa migração.
Por quê? Às vezes ele tem um pouco de dificuldade de se comunicar nessas redes sociais, às vezes de gravar um vídeo. Então, assim, existem técnicas, né? Existem formas para a gente poder fazer essa transição. Então, sim, eu vejo que ainda nós temos empresários que estão com essa dificuldade, que ainda precisam desse apoio. Mas a gente também percebe que não tem muito como voltar atrás, né? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Por quê? Porque se o consumidor está trilhando essa jornada, nós também, enquanto os empresários, também precisam se adaptar, né? Mas eu acredito que a pandemia deu essa acelerada e a tendência é que cada vez mais eles estejam se adaptando, né? A gente teve também o anúncio de novas rotas turísticas durante a FIT Pantanal. Você pode falar um pouquinho pra gente, Denise, de qual é o perfil dessas novas rotas, qual é o público que se pretende atingir com esses novos roteiros? Salvo engano, a gente abrange aí 11 municípios, né? Isso mesmo, a gente... Foi assim, Michele, uma grande satisfação lançar. Por quê? Porque nós sabemos, Mato Grosso é lindo, né? Tem coisas maravilhosas para nós mostrarmos. Mas o que às vezes falta? É justamente nós termos uma solução, um produto formatado, né? Por que fala produto? Porque a gente também precisa receber o turista bem. Então isso precisa estar organizado, né? Em toda essa cadeia que a gente já comentou, desde do receptivo, né? Desde o restaurante, toda essa cadeia. Então assim, foi uma grande satisfação a gente lançar esses 10 roteiros turísticos, ver que os operadores vieram para cá, gostaram, parte deles, Michele, ficou aqui para poder visitar em loco, né? Então isso foi muito bom. Então assim, a gente tem perfis diversos, então a gente tem o ecoturismo, né? Então tem a parte do turismo sustentável, a gente está estimulando o turismo rural, né? O turismo da observação de aves, o turismo para você fazer a observação dos animais. E nós temos em várias regiões, né? Nós temos aqui na Baixada Cuiabana produtos, né? Então Livramento, Poconé, Barão de Melgaço. Temos também em Alta Floresta, que é um pouco mais distante, né? Então, assim, nós podemos trazer, e ainda nesse lançamento dos roteiros turísticos, algo que eu também achei que foi bem relevante em termos de integração, cada região ela tem sua característica, por exemplo, de alimentação. Então, nós tivemos a parceria de um chefe gastronômico, né, que é o Marcelo Cotrim, que ele estudou essas regiões aí, ele criou receitas para esses bares e restaurantes, e aqui também a gente teve a oportunidade de fazer a demonstração desses produtos, tanto lá no lançamento, Michele, como também no stand que o Sebrae montou. Né? Então a gente conseguiu lançar os festivais gastronômicos que nós vamos ter ao longo do ano e fazer também junto aí com esses roteiros turísticos, né? Então assim, com isso a gente espera que o turista que está chegando aqui, ele tenha informação, ele quer visitar o Pantanal, então onde é que eu posso ir? Quais são as minhas escolhas? Né? Então quando você está organizado, fica mais fácil, organizado em termos, como a gente está dizendo aqui, já de uma solução pronta, como é o caso desses roteiros turísticos, né? A gente está falando de levar informação às pessoas e eu acho que essa é a parte mais difícil, né, Denise? A gente tem um problema ainda de infraestrutura, de certos atrativos, mas fazer com que Mato Grosso seja conhecido nas suas potencialidades, que são diversas dentro do estado, né? Em cada uma das regiões a gente tem a possibilidade de vivenciar experiências diferentes do turismo. Desafio. Isso ficou demonstrado também na feira, que esse é um processo que deve ser atacado, que deve ser melhorado. Como que o governo do estado se coloca nesse processo, Denise? Eu tive a oportunidade de assistir a abertura da FIT e ouvir realmente a fala, né, por exemplo, do governador. E ele coloca que vai haver um apoio para a melhoria, né, da rodovia, de uma das rodovias. Então, assim, existe sim uma preocupação e eu vi dele, ele verbalizando isso, sabendo que essa falta de infraestrutura atrapalha o turismo. Então, assim, achei muito bom ele trazer isso em termos de fala, essa consciência de que hoje a nossa infraestrutura às vezes ainda atrapalha um pouco.
Então eu vi uma boa vontade política, né, em relação a isso. E lógico, para que o turismo dê certo, é uma série de... Dê certo em que sentido, né, Michele? Alavanque mais, né? É uma série de coisas que casa, né? Então a gente precisa da infraestrutura local, a gente precisa dos empresários, nós precisamos do terceiro setor, então a gente precisa aí de uma governança, vamos dizer assim, bem trabalhada, para que o turismo ele se desponte. Assim, o que é muito positivo para nós esse ano, né? A gente lê e está vendo, né, na fala também dos empresários que esse ano a ideia, a projeção, vamos dizer, é que o turismo realmente cresça. Então eu estava lendo as expectativas, por exemplo, que já aconteceu aqui em nível de Brasil, né? Em janeiro e fevereiro, em nível de Brasil, nós já tivemos aí 1,5 milhão de estrangeiros que vieram para o Brasil. Isso representou 1,1 milhão de dólares de movimentação na economia local. E aqui também, no Mato Grosso, a expectativa é que também aumente esse faturamento. Então, assim, essa é uma perspectiva muito positiva. Isso já retomando índices de antes da pandemia. Exatamente. Então, se você comparar o índice pré-pandemia 2019, esse início de ano, janeiro e fevereiro, já foi melhor do que janeiro e fevereiro de 2019. Já superamos, então. Já superamos. Então, assim, com todo esse cenário, realmente a gente precisa preocupar, né? Com todos esses aspectos que aí você trouxe, que é a infraestrutura, né? E também o que a gente já tem colocado aqui, que é a estrutura também do pequeno negócio, do terceiro setor, para que isso faça funcionar. Então, é uma cadeia, é uma engrenagem que ela toda precisa caminhar bem. Então, eu vejo que a FIT Pantanal foi uma representação disso, Michele, porque, né, a gente teve o governo do estado, nós tivemos a FEComércio que realizou, nós tivemos o Sebrae como parceiro e estava lá o Senac e vários outros parceiros. Então, o trade turístico estava lá, né? Então, tudo isso demonstra uma boa vontade do Estado investir nesse setor que é tão importante aqui para nós, né? Essa soma de esforços para que a gente possa verdadeiramente alavancar esse setor que tem tanto para ser explorado no nosso estado e que pode trazer uma redução da desigualdade que a gente ainda vivencia. Né? Com certeza, porque isso daí que você também está trazendo, Michele, esse é um setor que emprega muito, né? Então ele tem uma oportunidade também de ajudar a melhorar a economia e a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, o resultado da FIT, né, na Feira Internacional do Turismo, se você conversar com o Sebrae, eu posso dizer, nós ficamos muito satisfeitos com o resultado. E conversando também com parceiros, também estão felizes. E, acima de tudo, o empresário que esteve lá, ficou muito feliz com o resultado. Então a gente está com boas perspectivas para 2023. E já prevendo uma FIT para 2024? Opa, isso mesmo. Então já foi aí dito que 2024 a gente retoma. Então, como você disse, ficaram 4 anos parados, essa foi a 30ª edição e o ano que vem nós estamos indo para a 31ª. Denise, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Eu agradeço muito a participação, viu? O Sebrae agradece. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já, não saia daí.